Olá, no programa de hoje os últimos destaques na cena política internacional. A ausência do presidente argentino Javier Milei na reunião do Mercosul e sua relação conturbada com Lula e o Brasil. Na Europa, os sinais das recentes eleições na França e na Inglaterra. E os lances de largada da sucessão nos Estados Unidos, com Biden sob pressão. Eu converso com o cientista político e professor de Relações Internacionais, Oswaldo Deon. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, professor Deon. Prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Marco. Professor, a cúpula do Mercosul acontece nesta segunda-feira no Paraguai com a ausência do presidente argentino Milei, que rendeu críticas até do presidente de direita uruguaio, Lacalle Pou. Milei participou de uma conferência no fim de semana conservadora em Santa Catarina e hoje, também lá na cúpula, Lula lamentou indiretamente divisões e posturas isolacionistas no continente. Diante disso tudo, as relações entre os vizinhos e o próprio futuro do bloco estão em xeque? Marco, eu creio que parte importante das considerações que foram feitas durante a campanha pelo presidente Milei não estão sendo cumpridas, do ponto de vista de não levar adiante boas relações comerciais e econômicas dentro de um pragmatismo das relações entre Brasil e Argentina. Porém, Milei desenvolve hoje, ou está construindo uma política externa de mais isolamento no continente, com uma tentativa de proximidade com setores da extrema-direita internacional. Então, é claro que muitos setores econômicos da Argentina não estão felizes com isso. Isso traz um problema de desalinhamento econômico e comercial para a Argentina, e a chanceler Mondino tem falado, da tentativa de poder manter boas relações com o Brasil. Porém, o presidente Milei tem dado demonstrações seguidas de desalinhamento em relação ao bom pragmatismo que deve construir uma boa política externa. Essa, verborragia de Milei, sempre subindo o tom em ataques ao presidente Lula, interessa a ele por que nesse momento? É uma tentativa, de repente, de tirar o foco ali da profunda crise econômica que o seu país enfrenta? Pode interessar a ele, mas muito provavelmente não interessa a Argentina. A Argentina é um importante parceiro comercial do Brasil, construiu uma relação sólida, tanto do ponto de vista de importações de produtos manufaturados brasileiros, como de exportações. Isso cria problemas adicionais a uma situação econômica que está longe de ser confortável. Nós temos o aumento da inflação, no caso da Argentina, em alguns momentos. Em vários segmentos nós temos um problema de PIB, de crescimento aquém daquilo que a Argentina precisa, e um aumento enorme da pobreza. Então, do ponto de vista de uma política externa acertada para poder resolver o problema de caixa, para poder resolver o problema do combate à fome e ao desemprego na Argentina, não me parece uma política externa adequada. O presidente Lula está, segundo interlocutores, bastante contrariado com as atitudes de Milei, mas tem sido aconselhado pelo Itamaraty a não reagir a essas provocações. É o melhor caminho, pensando no próprio papel que o Brasil tem no bloco regional, no Mercosul? O presidente Lula já é presidente pela terceira vez. Ele conhece bem os meandros de uma política externa mais assertiva, de uma política externa de defesa dos interesses nacionais. É claro que ele tem suas preferências políticas e ideológicas, mas nesse momento, acirrar as contradições com a Argentina e com Milei é o pior caminho a seguir. Então, em relação a esse encontro que Milei participou, com representantes da extrema-direita internacional aqui no Brasil, como é que você viu essa movimentação, se ela traz sinalizações do que pode vir pela frente em futuras disputas aqui no continente? Esse encontro é algo que foi construído nos Estados Unidos, que aparece aqui no Brasil ainda durante o governo Bolsonaro e que tem sido replicado ao longo do tempo como uma forma de poder unir a extrema-esquerda aos conservadores, alguns de origem religiosa também no caso do Brasil, extrema-direita, com alguns ligados mais ao neopentecostalismo no caso do Brasil, porque são temas que unificam, Eu creio que essa tentativa de poder vincular essas grandes temáticas ligadas à extrema-direita é alguma coisa que protege, do ponto de vista de alguns públicos ligados lá internamente à Argentina,
mas, por outro lado, cria muitas arestas, tanto, por exemplo, com os Estados Unidos e também com o Brasil. Por isso, essa política externa, essa tentativa também aqui no caso do Brasil, de poder se aproximar de Milei, é alguma coisa insustentável ao longo do tempo. É só a gente lembrar, por exemplo, da política externa do Ernesto Araújo, que tinha uma certa relação com essa visão que pode ser observada. E é curioso, porque é muito mais uma diplomacia presidencial do que alguma coisa que diz respeito ao Ministério de Relações Exteriores da Argentina. Para o bloco, né, em si, os objetivos gerais de integração, tem muitos problemas essa postura? Eu creio que sim, porque nós vivemos muitos problemas no relacionamento, não é, com um mundo em transformação, com muitas dificuldades com a União Europeia, de podermos firmar um acordo de livre comércio com a União Europeia, com a diminuição dos investimentos chineses, muitas contradições. Há muito tempo é falado e não sai do papel, né? Exatamente. Então, mais proteção é uma agenda que, ao longo do tempo, a gente tem observado que os setores mais pragmáticos têm aversão. O que se pode esperar hoje é uma tentativa de poder negociar cláusulas para poder abrir mercados, tanto na Europa como também buscar investimentos nos Estados Unidos e na China. Então, nesse caso, a política externa do Milei não ajuda nem a Argentina e confunde também os demais atores envolvidos aí no Mercosul. Foi destaque recente também na América do Sul. É uma tentativa fracassada de golpe na Bolívia contra o presidente Luiz Arce. Como que esse episódio se insere no contexto histórico de instabilidades na região? Bom, há uma tradição, infelizmente, de muitos golpes políticos na Bolívia. Se eu não estou enganado, esse é o 94º golpe militar na Bolívia. A história realmente é uma história lamentável do ponto de vista de instabilidade e de perda consistente do poder das instituições que sustentam o regime político no país vizinho, não é? Porém, o que se observou ao longo do tempo é o acirramento das contradições dentro do MAS, entre o antigo presidente Morales e o atual presidente Arce, bem como também uma relação muito tensa com a meia-lua, né, boliviana, alguns setores que em 2019 tinham apoiado o golpe que foi dado por Janine Áñez e por vários setores das Forças Armadas bolivianas contra o antigo presidente Morales. Esse golpe vem num momento realmente muito ruim, muito negativo, porém há muitas possibilidades, né, para a gente poder encontrar as raízes que levaram a esse movimento. Foi um movimento muito curto, um movimento que ocorre imediatamente à saída do general Zúñiga, né, do comando das forças terrestres, né, da Bolívia, do exército boliviano, né, e um enfrentamento muito rápido com o presidente Arce, a substituição de todos os comandantes das Forças Armadas as bolivianas das instituições bolivianas foram inclusive elogiadas hoje nesse encontro da cúpula do Mercosul. Perfeitamente. E a OEA teve uma postura completamente diferente àquela que levou ao golpe de 2019. Aquele relatório que foi feito em 2019 pela OEA, colocando dúvidas sobre a apuração eleitoral na Bolívia, que precipitou o golpe de 2019, agora não foi repetido. Ao contrário, a OEA tomou uma postura de maior defesa das instituições bolivianas no intuito de poder eliminar o golpe que, felizmente, acabou sendo contornado pelas instituições e pelo presidente Arce. Mas a grande questão é como o MAS vai encaminhar a sucessão do presidente Arce. Se vai haver uma confrontação à Constituição boliviana ou se o presidente vai caminhar a sua reeleição. A postura da OEA tem a ver com quem está nesse momento na presidência dos Estados Unidos? Eu acredito que sim, é uma relação muito intensa a sede da OEA, não é? Junto lá com o governo americano, bem como também as instituições fundamentais dos Estados Unidos. Há muitas pressões que vêm dos Estados Unidos em relação à OEA, e até hoje aquelas dúvidas de 2019 não foram exatamente sanadas. Ainda há um passivo da OEA com a região frente a esse relatório que tinha, inclusive, muitos problemas do ponto de vista da estatística e da matemática eleitoral, tendo em vista o problema com a iluminação, né? Já vamos falar mais que houve lá na Bolívia em 2019, né? Com a supressão da energia elétrica, né?
que levou a um atraso nas apurações. Já vamos falar mais sobre a política dos Estados Unidos, mas antes disso vamos terminar aqui com a América do Sul. Está prevista para essa terça-feira uma visita oficial do presidente Lula à Bolívia, que inclusive está sendo admitida ao Mercosul, nessa reunião de cúpula no Paraguai. Quais devem ser os temas mais importantes no encontro bilateral? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem os temas econômicos, os temas tradicionais. Tem o gás boliviano, que atende ao Brasil, O Brasil importa muito gás da Bolívia, a todos os processos que foram iniciados no governo do Morales, de poder não só valorizar os produtos bolivianos, em especial o gás boliviano que é vendido, no caso, para o Brasil, bem como também resolver uma série de impasses no que diz respeito à maneira pela qual a região vai lidar com o problema do lítio. Tanto há lítio na Bolívia, como na Argentina, como também aqui no Brasil. Minas Gerais. Em Minas Gerais há muito lítio, nesse momento, a mineração de lítio tem ocorrido, no caso de Minas Gerais. E eu acredito, por ser um mineral estratégico, esse é um ponto que deve entrar na agenda dos dois presidentes. Mas também tem um sentido político, no intuito de poder discutir aquilo que nós acabamos de conversar sobre o golpe, que foi eliminado, mas a maneira pela qual nós podemos construir instituições para não depender apenas da OEA, porque agora a OEA deu uma resposta positiva, mas em 2019 não deu. Então, nesse caso, eu creio que pela liderança do Brasil, pela importância que houve no caso da Unasul e pela tentativa de poder também resolver regionalmente problemas de instabilidade política na América do Sul, eu acho que é um momento muito importante, tanto para poder dar maior estabilidade para a região, como também fazer com que haja maior engajamento brasileiro nas questões sul-americanas. O noticiário internacional está bastante efervescente, Deon? E vamos falar agora sobre a Europa. Primeiro com a reviravolta na eleição legislativa na França, nesse fim de semana, onde uma frente republicana com partidos de esquerda, de centro e ecologistas, impediu que a extrema-direita vencesse um grupo ali que tem como expoentes Marine Le Pen e Jordan Bardella. O que lhe chamou mais atenção na mobilização que antecedeu ao pleito? Se foi um resultado, de certa forma, surpreendente. Bom, eu acho que a agência do presidente da República é algo a se destacar, a capacidade dele de poder enfrentar um risco elevadíssimo de não apenas perder capacidade de manter aliados à frente do governo francês, mas ao mesmo tempo também de poder sinalizar para as eleições que vão acontecer daqui a 3 anos. No caso da França, ele tem mais 3 anos de mandato, ele foi reeleito, é importante dizer, para 10 anos de mandato como presidente da República da França. A aliança entre os partidos de centro-esquerda, de esquerda, com os partidos de centro e também com partidos democráticos, no caso da França, conseguiu impedir que Marine Le Pen e o Bardella pudessem chegar ao governo. Dificilmente, caso fossem confirmados os resultados do primeiro turno no segundo, dificilmente o presidente teria poderes para poder barrar um gabinete montado pela extrema-direita com eventuais aliados de centro. E nesse momento a chance é muito grande de que tenhamos um deslocamento na correlação de forças de centro para centro-esquerda, que é alguma coisa mais próxima daquilo que Macron representa. É bom lembrarmos, Macron foi um militante socialista. A despeito de todo o envolvimento dele dentro dos gabinetes anteriores, e do trabalho dele como profissional ligado a bancos, ele tem um ethos, uma história dentro de movimentos de centro-esquerda, no caso da França. Então, nesse sentido, eu acho que pode ser destacado Macron. Se a gente observar, por exemplo, pela quantidade de cadeiras, o partido dele perdeu muitas cadeiras. Mas se a gente for pensar do ponto de vista de poder barrar não apenas uma mudança política mais acentuada do ponto de vista de poder colocar em risco, inclusive nas eleições futuras, esse bloco mais próximo ali do centro, eu acho que ele foi um importante vencedor, um importante vitorioso. Ele conseguiu demonstrar a articulação política e com uma aliança improvável, porque Mélenchon é um político, talvez não possa ser caracterizado no Brasil como centro-esquerda. Aqui no Brasil, ele estaria ligado à esquerda, vamos chamar a partir dessa visão que a gente tem no Brasil sobre as ideologias políticas.
Então, eu acho que foi vitoriosa, claro, né? A frente de esquerda, que conseguiu a maior quantidade de assentos na Assembleia Nacional, né? Da mesma forma também, nós tivemos um aumento muito grande dos partidos ligados, né, à extrema-direita, o que sinaliza que Le Pen está no jogo para a sucessão do presidente, né? Ela tem capacidade de poder eventualmente levar as eleições daqui a 3 anos, mas é bom lembrar, esse gabinete que vai ser construído agora, eu creio que é a chance do presidente de poder fazer a sua sucessão. Pois é, a pergunta que se fazem lá agora, quem deverá governar o país, né, com a iminente saída do primeiro-ministro atual? Eu acho, Marco, que é muito improvável que Mélenchon, que é o líder do principal partido dessa aliança de esquerda, seja levado ao Eliseu. Muito dificilmente nós teremos a presença dele como primeiro-ministro francês. É mais provável que eles encontrem um nome social-democrata, que encontrem um nome de centro-esquerda que pode compor com o presidente Macron para poder evitar a coabitação, né? Que seria termos um primeiro-ministro de direita ou de extrema-direita com um presidente de centro, como nós já tivemos, né? Em outros momentos, com Mitterrand, né? Com Chirac também, que já teve que aceitar governos mais à esquerda e Mitterrand mais à direita do que aquilo que ele representava a partir da presidência da República. Sob o ponto de vista da extrema-direita francesa, né, que lições esse processo deixou para ela e até para esse grupo em outras partes do mundo? Bom, eu acho que a questão da imigração na Europa é o grande ponto que deve ser observado, não só lá, mas também no mundo, né? Nós tivemos os problemas da pandemia e nós temos agora, no caso da Europa, muitos problemas com relação ao emprego e ao desemprego, bem como também um aumento da percepção sobre criminalidade. Parte relevante dos partidos de direita, no caso dos conservadores no Reino Unido, bem como também, né, do partido que representa Le Pen, né, tem colocado os imigrantes como sendo os principais bodes expiatórios dos vários problemas que acontecem na Europa. E se esquecem, por exemplo, dos erros do Partido Conservador no Reino Unido em defender uma agenda de saída do Reino Unido da Europa ou da União Europeia. Ou, por exemplo, toda a política de austeridade que levou a uma situação como da crise que nós observamos, por exemplo, no Reino Unido, quando a Liz Truss, né, que foi primeira-ministra também, né, no caso do Reino Unido, apresenta um orçamento que ela acreditou que fosse agradar todos os setores ligados à economia, os setores mais voltados para o mercado de capitais, e desagradou profundamente a economia, desagradou profundamente o mercado britânico, que perdeu relevância pela ida de muitos investidores para a França. Então, eu creio que para a extrema-direita há muitas lições, né? Não só em função dos problemas de poder escolher um adversário para as inúmeras limitações, né, que ocorreram pós-pandemia, mas também da maneira, né, que eu creio que foi pouco correta, né, uma maneira até desrespeitosa, como, por exemplo, Boris Johnson no Reino Unido tratou a pandemia, né? Ele defendia alguns dos mais importantes meios para proteção das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele fazia festas privadas, né, sem que nenhum tipo de proteção pudesse haver para todas as pessoas que estavam ali. E esses dados, essas informações, foram a público. Falando em Reino Unido, né, na Inglaterra houve a recente vitória dos trabalhistas depois de 14 anos de governo dos conservadores. Frequentemente, Deon, ouvimos dizer que o Brexit, né, foi o primeiro choque ali da extrema-direita na política mundial. Anos depois, será que a gente já pode dizer que há sinais de um novo movimento de pêndulo, dessa vez em direção à esquerda, ou é cedo? Eu acho que é cedo para que a gente possa entender melhor. Porque, observe, o Partido Trabalhista também tem muitos desafios à frente, mesmo com a quantidade de cadeiras, mais de 400 cadeiras, né, em 650 no Parlamento Britânico. É preciso observar como que a agenda de controle no que diz respeito às questões migratórias vão ser tratadas por esse gabinete, pelo Starmer, né? É preciso saber como que eles vão tratar a inflação. É preciso saber como é que eles vão trabalhar a questão do emprego. É preciso saber como é que eles vão tratar das questões que dizem respeito também ao bem-estar.
São muitos desafios que o governo britânico, nesse momento, tem que vencer, né? E, nesse caso, eu creio que é preciso tempo para a gente poder observar quais são as saídas. A gente pode observar, por exemplo, que o programa do Keir Starmer é um programa que, no caso do Brasil, seria entendido como esquerda. É um programa de renacionalização de empresas privadas, é um programa de criação de empresas públicas, é um programa de fortes investimentos em habitação, é um programa de investimentos públicos, é um programa, claro, para poder fazer com que a questão tributária seja resolvida, equacionada, mas é um programa muito desafiador, porque o problema do emprego é tão sério no Reino Unido e as questões de inserção dos profissionais britânicos que têm à sua disposição das melhores universidades do mundo, mas têm hoje dificuldades de poder ser empreendedores, serem pesquisadores e professores na Europa, em que eles teriam muitas facilidades para a inserção profissional. Hoje eles têm as limitações e é preciso, claro, né, que eles possam entender que esse governo os protege, que protege tanto empreendedores como também trabalhadores e profissionais mais qualificados. As eleições estadunidenses, né, agora, por fim, nessa reta final da nossa entrevista, também já estão concentrando atenções globais, né, por sua importância. Como que você vê a situação de Biden, né, com desempenho criticado em debates, em atos públicos, e o dilema nesse momento que os democratas vivem, né, entre trocar o seu candidato ou permanecer com o atual presidente? Bom, eu creio que a estratégia de Trump foi muito bem sucedida, né? Tirou dele a atenção tanto em relação ao seu julgamento recente, que é a primeira vez, não é, que um ex-presidente é julgado criminoso, né? Então pode ser, inclusive, que ele possa cumprir pena, mesmo sendo eleito presidente da República, da mesma forma também que uma série de problemas em relação ao debate. Trump mentiu muitas vezes, não é? Dezenas de vezes no debate com Biden, mas Biden demonstrou uma dificuldade imensa com números, uma dificuldade imensa com a concatenação de ideias, uma dificuldade muito grande de poder enfrentar Trump da forma pela qual, com algumas dificuldades, ele conseguiu enfrentar 4 anos atrás. Então, esse momento é um momento de muitos riscos para o Partido Democrata, mas ao mesmo tempo também de possível solução dessas dificuldades que tem. Até o momento, o que se tem é a não saída, não é, do cenário do presidente Biden, mas ao mesmo tempo muitas pressões ele tem enfrentado. Muito se falava, né, da Gretchen Whitmer, né, que é uma das governadoras, bem como também o Newsom, que é governador da Califórnia também, não é? De Michigan e da Califórnia, que são governadores bem avaliados, governadores jovens, né? Governadores que eventualmente poderiam suceder, mas nessa última semana o que a gente tem observado é uma busca da vice-presidente Kamala Harris para que ela possa dizer um pouco mais, né? Para que possa ser avaliadas suas credenciais em uma eventual substituição. Eu acho que ainda estamos longe disso, de uma substituição. Mas isso pode acontecer, especialmente eles estão verificando números, né? Dados de pesquisas. O perfil da vice-presidente Kamala Harris talvez não facilitaria para Trump, né, uma polarização mais exacerbada ainda? Eu acho que ela tem algumas vantagens em relação ao presidente Biden, mas tem algumas fragilidades, não é? A primeira grande fragilidade é que o gabinete do presidente Biden não deu a ela as missões, por exemplo, que o presidente Obama deu a Biden, não é? E missões que poderiam ser, por exemplo, de melhor articulação com áreas específicas. Os Estados Unidos vivem muitos desafios, né? Desafios tecnológicos, de competição com a China, de relacionamento com a América Latina, de relacionamento com a Europa, muitas guerras que os Estados Unidos têm participado mais recentemente, problemas com Israel. Nenhuma grande missão foi passada para Kamala Harris, a despeito de que questões migratórias ela se envolveu de uma forma ou de outra, mas ainda é pouco, porque as soluções que foram apresentadas por parte do seu gabinete ainda não foram suficientes para uma avaliação mais positiva, né? Mas tem algumas fragilidades também, não é? Em especial pelo fato de que ela não teve o apoio, o suporte necessário a despeito de tudo aquilo que ela representa, por ser mulher, por ser negra, por ter uma história de defesa de direitos humanos, de defesa de direitos das mulheres. Isso é algo muito positivo,
mas pode enfrentar também as dúvidas, não é? De uma população americana envelhecida, de uma população americana branca, de uma população americana mais conservadora do que os democratas gostariam que fosse nesse momento, e de um eleitorado que tanto pode ser republicano ou democrata em função das propostas que vão ser trabalhadas nas eleições. Então ela tem alguns pontos que poderiam se aproximar mais da comunidade negra, da população latina, mas ao mesmo tempo talvez tenha algumas fragilidades, e é por isso que eles devem estar com tantas dificuldades de poder tomar uma decisão final. O nome da própria ex-primeira-dama, né, Michelle Obama, chegou a circular entre possibilidades, mas parece que, para valer mesmo, não está colocado nesse momento. Sempre o nome da ex-primeira-dama aparece, né? Pela recordação que se tem do casal, e também porque ela é uma mulher muito forte, né? Ela demonstrou ao longo do tempo uma capacidade muito grande de poder se aproximar de algumas das percepções mais claras dos dramas que os americanos vivem nesse momento, né? Não só de poder ter uma visão social relevante, de ser uma pessoa também que demonstra força, né? Que demonstra uma capacidade de inovação, de ser uma pessoa que também diz coisas relevantes, né? Mas nesse momento, aparentemente, o Partido Democrata não expressa aí muito interesse em poder testar, né, a ex-primeira-dama Michelle Obama para a sucessão do presidente Biden. Para encerrar essa nossa entrevista, no cenário de momento, Deon, é possível falar em favoritismo de Donald Trump? Eu creio que é possível falar, sim. Eu acho que Trump hoje é favorito, a despeito de toda a relevância do POTUS, né, do presidente dos Estados Unidos, quando em uma reeleição. Mas as dificuldades aumentaram nessas últimas 2-3 semanas, né? Então, é claro que os democratas votam em democratas em muitos estados americanos a despeito da maior ou da menor qualidade dos seus candidatos. Mas são nesses estados do meio-oeste, são nesses estados mais para a região ali do Golfo do México que a gente vai ver a decisão, né? Para qual pote, né, esses votos vão. Se vão no colégio eleitoral para os democratas e vão para os republicanos. Então, o desafio democrático para a geopolítica mundial, né? Um eventual retorno dele, né? Trump traria um problema seríssimo para a Europa, né? Com a finalização dos investimentos na OTAN. Traria um ganho expressivo para a Rússia nesse momento, o que determinaria a vitória russa em relação à guerra na Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, pode eventualmente levar a uma situação de que a Europa pode gastar mais recursos com a sua própria defesa, o que poderia criar também uma situação de muitas crises, não é? Tanto com a Rússia e, eventualmente, com a China. Mas é preciso observar qual vai ser a direção do Partido Democrata para que a gente possa, então, cravar, né? Para que a gente possa dizer com mais certeza, frente à pergunta que você fez, Marco. Vai ser uma disputa aí que tem tudo para ser emocionante, né? Vamos acompanhar de perto. Como foi a última. Obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Deon. Prazer. Eu conversei com Oswaldo Deon, cientista político e professor de Relações Internacionais. Falamos sobre as repercussões dos mais recentes movimentos no noticiário político da América do Sul, da Europa e dos Estados Unidos. Tensões entre vizinhos, acordos comerciais, resultados eleitorais e disputas em curso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.